Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Metanoia com Misael Amaral. Que bom que você está aí. Olha só, gente, deixa eu falar uma coisa, estou muito feliz. Tem muita gente acompanhando, tem muita gente sendo abençoada, testemunhos. Então, por favor, se inscreva aí no canal, compartilhe, ative o sininho, aqueles negocinhos básicos, né, que o pessoal fala. Então, assim, mas, poxa, acompanha a gente, tá? Tenho certeza que Deus tem feito muita coisa especial durante esses podcasts, momentos de reflexão, são testemunhos diversos. É interessante, pessoal, que a gente tem trabalhado assim numa dinâmica, né, com um norte, enfim, com um objetivo, e de fato Deus ele vai trabalhando e vai mudando algumas coisas assim. Isso é muito rico, né? Isso é muito especial. Então, esteja com a gente, tá bom? Mais vezes e compartilhe isso aí. E hoje nesse episódio, eu tô com um casal muito querido, muito especial, muito, muito amado de verdade, né? E a gente vai falar, assim, acerca da transformação que Cristo causa na vida da gente, né? Então, são duas pessoas muito, muito próximas, assim, muito queridas, que a gente tem aprendido a amar, que é a Amanda e o Alexandre. São os meus amigos. Boa tarde, tudo bem? E aí? Gente, ele tá me chamando de pastor, ele não tá me chamando de pastor. Não, o negócio tá sério, né? É um amigo, pastor. Já viu que o negócio tá sério aqui, né? Tudo bem, Amanda? Tudo bem. É um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouquinho. Espero ser bênção. Amém. E você, Alexandre? Tava nervoso? Um pouco. Mas é um prazer estar aqui também e compartilhar um pouco da nossa experiência. Amém. Vocês estão na igreja menos de um ano. Menos de um ano? Isso aí. Menos de um ano, né? Olha que interessante, né? Acho que foi em fevereiro, né? Foi em fevereiro, né? Que Deus começou assim a se revelar para vocês de modo mais... Muito bom isso, né? Mais presente, né? Gente, estão no primeiro amor. Isso é muito legal, né? Mas com o pé no chão. É isso aí, ó, viu? Ó, isso aí. Legal demais. Tem uma frase de um pastor amigo meu que ele fala assim: a gente tem que ter o coração no céu, mas o pé na terra. Senão a gente... O pastor Luiz, a gente estava lá na igreja dele esse final de semana passado. E eles, pessoal, têm vivido assim, uma experiência com Deus muito rica, muito especial, né? Fala um pouquinho, Amanda. Quem é você, Amanda? Bom. Mãe, esposa. Vamos lá. Depois eu quero ver a Alexandre. E agora recém-convertida, né? A gente está aí num processo, né? Desde fevereiro. Na verdade, assim, acho que o processo ele começou muito antes, né? Sim. A gente teve, assim... vamos dizer que nós viemos, né, já de um processo. Deus, eu acho que ele já vinha, sem a gente perceber, claro, né? Já vinha preparando a gente. E, assim... Você conseguia perceber isso? Que você falou, Deus ia preparando a gente. Que sinais? Então, assim, pra mim, né, eu sempre acreditei em Deus, aquela coisa toda. Aquela coisa meio religiosa, né? Eu era, todo brasileiro. Isso aí. Mas perguntava, você o que? Sou católica, né? Sem problema nenhum com isso. Mas, claro, cristão, sim. Mas, assim, não era praticante. No passado havia sido e tudo mais, mas é aquela coisa, decepção com pessoas e tal. Aí você tem um afastamento, aí você vai pro mundo e não volta mais. É, isso aí. Aí a gente vive aquele cristianismo, assim, meio frio, né? Vamos dizer ali, tem hora que eu tô mais quente, hora que eu tô mais frio. E para quem não sabe, né? Quem me conhece vai saber, eu tive uma loja. Aqui em Petrópolis. Era uma loja de produtos infantis, né? Eu sempre tive o sonho de empreender, aquela coisa toda, e abri a loja. Só que quando eu abri a loja, 11 meses após a abertura da loja, veio a pandemia. Uau! Pois é. E assim, caramba. Quando eu tava naquela culminância de começar, vamos dizer, a colher os frutos, né, do investimento e tudo mais, veio a pandemia, e com a pandemia as coisas apertaram. E a gente vai se vendo, quem é empreendedor sabe, né? Ainda mais nesse país, né? Pois é. A gente, né, vai ficando apertado, você não tem mais de onde tirar e tal. E eu fiquei assim,
trabalhando para poder pagar conta, trabalhando para pagar dívidas Ruim da isso, pandemia. né? E assim, eu fiquei doente mentalmente, Sim. emocionalmente. Não, você falando já me dá desespero. Vou te falar, foi uma fase muito difícil. Foi uma fase muito difícil para mim e para ele também, porque ele de perto e assim, enfim, foi um período meio de caos, né? Umas crises também do estado do Rio, né? E outras, né? Sim. Depois veio a enchente. Sim, aí Uau, que entra o processo. Meu Deus, hein? Pois é. É. Quando foi em dezembro, né? Eu já vinha falando com ele, eu não aguento mais, eu tô muito cansada, eu tô exausta. Eu não tenho mais de onde a gente tirar dinheiro, não tem mais o que fazer. Eu já tava naquela mas assim, não, você tinha não o Telzinho já? Já tinha o Telzinho tava com 6 anos, não, 5. 5 anos na época. E eu falei, não tenho mais o que fazer, eu vou entregar na mão de Deus. E fiz um propósito com Deus. Fiz um propósito. Só que assim, isso eu não sabia. O meu propósito começou por volta de... Foi setembro. Já tava na pandemia. Sim, não, na verdade a gente já tinha saído da pandemia. Já tinha sido declarada uma saída da 22 pandemia. Ali, você tá falando Mas a verdade é que estávamos vivendo a pandemia ainda, porque... eu acho que todo mundo, né, tava nessa, que não também. Tinha muito da onde mais tirar, a gente ainda tava, vamos dizer, pagando, né, todas as dívidas, né, que foram adquiridas por causa de um processo do fechamento, que a gente ficou muito tempo fechado, enfim. Aí lá para setembro eu já não sabia mais o que fazer. Eu tava assim, realmente, vou te falar, desanimada, cansada, triste, desesperada já, porque... eu queria que o negócio mudasse, eu trabalhava, fazia, acontecia, o negócio não ia. Eu falei, vou entregar na mão de Deus. E fiz um propósito, né? Fiz jejum de algumas coisas que na época para mim eram importantes. Né? Abri mão mesmo de coisas que para mim na época eram coisas que eram sacrifício. E assim, e segui mesmo ali naquele propósito e acreditando e falei, vou só viver. E é isso. E em dezembro eu conversei com ele, eu falei, amor, eu acho que assim, vamos aproveitar o Natal pra gente poder botar tudo que eu tenho de mercadoria pra fora, pra poder tentar recuperar o prejuízo e fazer o fechamento da melhor maneira que dava, né? E assim, Deus foi tremendo. Cirúrgico. Foi. Eu tive fila na porta, pra você ter ideia. Fila enorme. Enorme. Eu tive que dar senha. Foi assim, uma coisa... Eu trabalhando, né? Chegava 8 horas da manhã na loja, até meia-noite, até a hora da galeria fechar, porque a galeria tinha hora. E assim, praticamente tendo que botar as pessoas pra fora, porque... Gente, olha... E assim, dali eu trabalhei muito, né? Nesse período final. E assim, vivendo aquele luto do fechamento, porque eu nadei e morri na praia, né? Investi dinheiro, investi sonho, investi tempo, abri mão de estar com meu filho, de estar com a minha família por muitas vezes, né? Porque eu trabalhava aos sábados. Caramba. Então, assim, tava vivendo aquele luto ali em dezembro, e dezembro é Natal, é meu aniversário. Foi o que eu falei, a oportunidade de tomar essa decisão era no Natal, né? Exatamente. Todo mundo estava comprando, né? Sim. Era a oportunidade também, né? Sim, e assim... Deus fez a obra dele. Uau, quero aprofundar nesse negócio aí. Eu fiquei praticamente com quase nada, sobrou muito pouca coisa. Eu achava que eu ia ter que entrar em janeiro, aquela coisa, sobrou muito pouca coisa. E o restante eu levei pra casa, né? Isso. Entreguei as chaves, aquela coisa toda, levei pra casa e coloquei lá no meio do chão da sala. Que era assim, agora pra incomodar. Porque ele falava, eu não aguentava ver aquilo. Isso. Aí ele, olha, tu vai ter que se livrar. Não quero saber, se vira. Vamos dar um jeito, tem que acabar com tudo. O negócio né? A gente resolveu o problema. E assim, eu falei, não, como é que eu vou fazer? Eu fiquei pensando naquela coisa. E apareceu uma pessoa que estava para abrir uma franquia que é um bazar, né, muito conhecido, vende novos e usados, né? E as minhas mercadorias eram mercadorias novas, trabalhava com marcas muito boas. Sim. E eu fiz um valor, a pessoa ficou naquela, tal, consegui fechar, né? A pessoa foi buscar no sábado. Acho que foi sábado, porque aí depois, logo depois... Foi.
Aí ela, mas não sei se vai dar pra poder botar no carro, acho que eu vou vir semana que vem. Eu, não, vai caber no carro. Alexandra fez caber, a gente deitou os bancos, fez caber, botou tudo lá e foi embora. Na terça-feira, foi aquela catástrofe, aquela enchente que a gente teve. Uau! Então, assim... 15 de fevereiro de 22. Exatamente. Porque me marca, porque é um dia depois do aniversário do Misael Júnior. Sim, o Misael Júnior faz 14 de fevereiro. Sim, foi aniversário do Era aniversário do meu irmão até. Caramba, olha só. Se ela não vem buscar aquilo tudo naquele sábado e eu faço ela levar, eu tinha ficado com aquilo, ela não ia voltar. Então foi um primeiro... Foi um propósito, foi o primeiro... Foi o propósito. E ali eu vi assim, eu falei, caramba, Deus fez mesmo... Até interessante você ver esses detalhes da mão de Deus, né? Não, naquela época que não éramos convertidos, eu já tinha visto que assim, eu falei, gente, Deus foi perfeito do início ao final. Foi uma Jesus-cidência, né? Jesus-cidência. Não, é interessante o propósito, né, que você fez com Deus, né? E você, seu Alexandre Canedo? Então. E você nisso tudo aí? Eu também fui católico, né? Aí frequentava também a religião, mas também não era muito assíduo, né? E sempre tive curiosidade, né? Da palavra. Aí eu vi um evangélico, às vezes eu via e achava de chato. É mesmo? Né? Legal isso. Né? Agora você é um chato. Aí eu não entendia bem, mas sempre curioso com a palavra, né? E sempre aparecia, assim, pessoas, né, evangélicas, assim, na minha vida, né? Uhum. E aí um dia nós fomos numa festa de aniversário do amiguinho do Theo, né? Aí foi Vocês até têm o Theo e a Liz, né? Isso, o Theo casalzinho, e a Liz. né? Aí eu tava grávida da Liz na época. E eu sempre nessa curiosidade. Aí um dia eu fui numa festa de um amiguinho do Theo e a família era toda evangélica, né? Aí eu cheguei lá, eu já vi um negócio diferente, né? O pessoal diferente e tal, animado. O que te chamou a atenção neles, assim? Você falou diferente, alguma coisa te... Sim, então, eu percebi que para você confraternizar não precisava de ter certas coisas, né? Bebida e outras coisas. Então, aí e engraçado que eu até falei com o Henrique, que foi o que me deu o exemplo, o Henrique Antunes. Aí, naquele dia eu já sentia alguma coisa diferente, eu sentia a presença do Espírito Santo ali. As pessoas, né? A vibe é outra. As pessoas e tal. A vibe é outra. E a festinha, assim, aí me deu curiosidade de conhecer mais. Eu falei, pô, o que esse pessoal tem de diferente? Olha que legal, né? E a gente vai ser sendo observado, né? Aí, dali eu despertou a curiosidade, aí eu cheguei até um dia, eles me convidaram para ir na igreja deles. Uhum. Aí eu fui lá, né, na Igreja Batista e tal. Fui muito bem recebido também. Essa receptividade você tem na igreja evangélica, né? Também é muito legal, né? Sim, sim. As pessoas te acolhem muito bem e tal, fui muito bem acolhido. Só que aí eu esfriei, né? Eu deixei, aí não fui mais e tal. E aí essa vibe continuou, o pessoal, né? Sempre aparecendo alguém, aquele rapaz, né? Que até trabalha, né, entregando gás pra gente. Né? Eu conheci ele por causa de vocês. A gente vê que, assim, são pessoas diferentes, né? Né? Ele, né? Aí apareceu o Fabrício também, da nossa igreja, por acaso. Eu nem sabia que ele era da igreja. Ele foi lá em casa também para você me ajudar. Mas então foi nesse processo, também. Né? Então eu já tinha curiosidade. Eu falei, pô, a pessoa é diferente, né? Age de uma forma diferente e tal. E com Deus no coração, né? Aí, depois, e sempre essa curiosidade, só que eu ia... Aí um dia eu fui lá na igreja metodista, lá em Benfica, né? Isso, Itaipava, aqui em Rio de Janeiro. No dia você não estava. Foi o bispo, né? Foi, que verdade. E tal. A igreja estava bem cheia. Ele foi sozinho. Eu fui sozinho também. Mas eu não fui com o coração aberto, né? Uhum.
E aí eu não voltei, aí fiquei naquela. E você é meu vizinho, né? Então, gente, são meus vizinhos, entendeu? Meu vizinho também era um exemplo ali também, cara, né? amém. É um exemplo também. E a gente só se encontrava na correria, na correria, né? Não né? que agora a gente se encontre com Mais frequência, né? Sim. É verdade. Então, o que eu quero dizer é que às vezes a gente não converte por palavras, a gente converte por atitudes, né? Sim. Então, todas essas pessoas que passaram no meu caminho, elas acabaram que de uma forma ou outra foram me convertendo ali, né? Uma sementinha, né? Isso aí. O trigo, né? E é legal vocês falarem isso, porque às vezes a gente quer tanto que alguém, né? É igual aquela coisa assim, eu acho que Jesus é um pouco dessa coisa. Quando você experimenta uma coisa boa, uma comida boa, vai a um restaurante que é legal, você vai num lugar, cara, você tem que ir, porque é muito legal, né? Isso aí. Igual, né? A Amanda vai fazer um retiro espiritual agora, gente. Isso. Que o Alexandre já fez. Isso. A gente tá assim, que eu não posso falar. Não pode falar. Eu vou perguntar se vocês querem que eu saia. Não. Vou fazer isso contigo, não. Mas é isso, Jesus, né? Isso, E aí, às vezes, a gente não consegue perceber que o Espírito Santo está trabalhando ali e não é no nosso tempo, né, cara? Isso é muito legal. Sim. Né? Você vê. Não adianta querer apressar as coisas, Sim. né? Ela vem no tempo que tem que ser, né? Exato. Aquele dia, né, que a gente tava naquela... Foi uma semana que eu não tava bem. Você viu que eu não tava bem, né? Eu já tinha visto. Mas assim, eu estava lá, né, vivendo a minha vida e... Você sempre encontrava comigo na rua e falava, quero ir lá fazer uma oração. Eu vou sim. Sempre fui receptiva a isso. Sim. Mas a gente nunca conseguiu, né? Nunca. E naquele dia, que foi uma semana que eu tava assim, espiritualmente, né? Dizendo, mal. Que eu tava, vamos dizer, em batalha espiritual. Só não sabia, né? Do contexto todo, mas eu não tava bem. Eu encontrei com você, mas assim, não falei nada. E, poxa, vamos lá fazer uma oração, tomar um café da manhã com a gente. E você falou, vamos. Aquele e deu café certo. da manhã que mudou tudo. Foi o café da manhã da nossa Foi vida. Bom, né? Foi especial foi aquilo, o café né? da manhã Pra da nós nossa também, vida. pra mim, pra Lena, foi muito bom. A Lena até falou que nós era legal se nós procurássemos algum lar espiritual. Ela falou, não, vai numa igreja católica, evangélica, o que for, você tem que estar perto de Deus. A gente tem que estar, né, perto de Deus. Aí ela falou, mas se vocês forem na nossa igreja, e como quem vai para Benfica fica bem. Aí pronto. Estamos lá até hoje. Fomos e ficamos. É bom demais, né? Mas eu queria voltar, Amanda, que você falou lá no início, né, dos sinais. Então, assim, eu não lembrava dessa questão da loja e ser naquele período da tragédia. Foi naquele período. O que te mexeu ali contigo? Porque você falou da questão que você fez um propósito com Deus, né? E assim... Do seu jeito, sim, entende? Só que acho que isso é rico demais, cara. Do meu propósito era ele e a minha mãe. Porque é muito pessoal, né? Mas eu cheguei a comentar e assim... E o que você pediu para Deus, efetivamente? Que me tirasse daquele sofrimento. Porque aquilo tinha se tornado um fardo, né? Olha, uma coisa que era para me trazer alegria, que era para me trazer... porque era o sonho, né? De empreender, aquela coisa toda. Que era uma coisa que era para me trazer frutos financeiros. Sim. Eu já estava, assim, realmente esgotada daquilo. Já, né? Tinha, assim, um misto de sentimentos, né? Porque eu fiquei muito com aquele sentimento do fracasso também, né? Porque, poxa, eu não consegui fazer dar certo. Então, eu falei assim, Deus, tira esse sofrimento, acaba com isso, me ajuda a acabar da melhor forma possível. Porque a minha preocupação também era acabar da melhor forma que desse, porque a nossa vida virou de cabeça para baixo, né? É de muita gente. Sim. E você tinha, né, enfim, pessoas, colaboradores, tudo mais, eu tinha, na época, tinha 2 funcionárias, aí, né? Até, assim, a Tati, que trabalhou comigo, né, no final, foi muito necessária ali, me ajudou muito, né? Vestiu muito a camisa e tal. Então, assim, no final, assim, deu tudo certo, né? Deu tudo certo. Mas o que me vinha era assim, não aguento mais esse sofrimento. Eu não sei mais o que fazer. Foi isso, a minha oração foi, Senhor, eu não sei mais o que fazer. Aí ele vem. Eu não sei mais o que fazer. Né, eu tô assim, desesperada, tô cansada, tô exausta. Não aguento mais isso. E essa leitura, né,
da moça que foi lá, pegou o restante, tal, e vê a tragédia. Você conseguiu compilar isso na tua cabeça? Consegui. Sim. Uau, caramba. Eu falei, Deus é perfeito. Isso. Foi tudo Ele no vai tempo, né? Entendeu o que eu tô querendo fazer dizer? até o final. E eu lembro que, assim, lá pra janeiro, eu sentei um dia pra poder catalogar tudo, né? Porque eu tinha que passar uma listagem do que eu tava vendendo e tal, pra poder tentar oferecer o lote das coisas. E eu falei, ai, mãe, será que eu vou conseguir, né, vender tudo? Será que... Aí minha mãe falou, tu não fez o propósito? Olha, que lindo. Minha mãe, na época, ela falou, você não fez o propósito? Deus, ele não faz nada pela metade. Isso. Nossa, uau. Foi o que minha mãe falou pra mim. Eu Glória falei, a Deus. Deus não faz nada pela metade, eu vou... E quando foi tudo, né, fechei, ela levou embora... Né, amor, a gente de noite, vamos pedir um japonês, vamos comemorar, não sei o quê, aquela coisa toda. Porque, assim, foi motivo de comemoração. Sim. Eu falei, gente, sim. eu fechei uma página da minha vida, eu fechei, Sim. eu dormi em paz, eu não dormia. Pra você ter ideia, eu não dormia. Acredito. E foi um dia que eu falei, eu descansei, eu dormi, sabe? Então, assim, Deus não faz nada pela metade. E ali eu vi o quão Deus é poderoso quando a gente se propõe a botar na mão dele. Com e o eu nem coração era aberto, né? isso. E eu nem era convertida, Então, né? Eu confiei, ali realmente vocês confiei. entenderam que assim, cara, preciso mudar ou não? Ok, entendeu Deus e vida que segue. Ainda não. Ali... De Deus e vida que segue, eu vou ser sincera. Não, eu entendi, assim, o poder de Deus quando a gente entrega. Mas, assim, é por isso que eu tô te falando, ele tava preparando, né? Porque eu acho que, assim, eu sou muito... Eu e ele, né? Nós somos muito racionais, muito analíticos. Sim. Né? Eu sei. Gente tudo que a gente vai fazer, a gente pensa, né? Então, assim... Mas isso é uma qualidade, gente. Isso Não, é bom. E a nossa conversão, ela não foi, assim, por impulso. Não foi na emoção. Nada na emoção. Tudo, né? Nós estamos lá por causa de Cristo, a gente tem noção disso, que a gente está lá por causa de Deus. Então... Foi um processo. Foi um processo, tudo com o pé no chão. Tanto Foi um que processo. No dia do nosso batismo, o pastor Hamilton ainda comentou, né? Uhum. Que a gente prestava muita atenção nele, analisava. Sim. E ele também analisa a gente. Sim. Né? Porque ele também quer ver quais são as ovelhas que estão com ele, né? Sim, sim. E assim, a gente está seguindo muito bem, né? Porque... Acho que sim, né? Eu digo a entrega, Claro, claro. ela é a cada momento ali. A gente tem a presença de Cristo. A gente vê que o Espírito Santo está ali presente, né? Os cultos têm sido edificantes. E todos os pastores, um se completa com o outro, né, amor? Ali a gente tem 3 pastores. 3 pastores, que... você, o pastor Hamilton e o pastor Marcelo, cada um com a sua individualidade, né? Acho que isso é a riqueza da equipe ali, né? Cada um tem seu jeito, né? Sim. Se a gente fosse todo igualzinho, ia ser chato, né? Mas todo mundo bate na gente. Isso, todo mundo bate, todo mundo. Todo mundo bate na gente. Às vezes a gente sai com a canela roxa, às vezes com hematoma na barriga. Carro, isso né? aí. Mas Porque é isso. Se você tá numa igreja, tem um vídeo, cara. Tem um vídeo, gente. Eu vou procurar depois, até vou mandar pra vocês. Tem um vídeo, pessoal, até que você que tá assistindo a gente. Não vou lembrar. Assim que aconteceu aquele atentado do World Center lá em 2001, Sim. O pastor da igreja de Nova York, ele faz uma coisa muito interessante, que ele fala assim, né, aquela tragédia, acho que todo mundo lembra disso, né? Sim. Quem não era nascido vai olhar na internet, vai ver, né? As torres, né, os prédios desmoronando e todo mundo fugindo. Essa era a cena. Uhum. Só que enquanto estava todo mundo fugindo, tinha algumas pessoas indo para lá. Bombeiros, policiais, médicos, enfim, corpo, né? E muita gente morreu ali, muito bombeiro, né? E tudo mais, né? E ele estava fazendo essa análise, falou assim, o que levava aquelas pessoas a irem lá? Né? Quando a gente olha, então, um pouco essa cena e pensa em Cristo, esse é o propósito. Sim. Porque, assim, lidar com o ser humano é muito complexo.
Sim. Nós estamos num processo. Exato. Todos dia, nós. Eu acho que assim, a nossa conversão, a gente está melhorando a cada dia. A cada dia que a gente entende a palavra, o nosso relacionamento, o respeito, tudo muda, entendeu? O que mudou? Isso que eu ia perguntar para vocês. O que pro Alexandre mudou? E aí, sem ser religioso, entende, gente? Porque religião tem a ver com algo exterior. Que eu acho que tem que ter algumas coisas, né, gente? Sim. Desculpa. Tem que ter alguns comportamentos que... Aquilo que você falou. A vibe era diferente. Tudo bem. Nossa. Mas precisa mudar aqui dentro, né? Da gente, para né? ser o exemplo. Esse exemplo que trouxe a gente para... Porque senão é um personagem. Para estar mais perto Mas o de que Cristo. mudou no Alexandre e na Amanda? Se vocês pudessem se olhar assim no passado e olhar agora. E você falar, tô melhorando. E acho que todos nós, todo dia tá melhorando. Não tem esse papo, sabe? Assim, eu tava até pensando nisso esses dias. Eu acho que a gente conversa muito sobre, de vez em quando, né? Sobre essas coisas. Assim, dentro da nossa casa, nossa relação como casal, como família, né? Parecia que a gente tava sempre buscando alguma coisa. Olha, que interessante. Era estranho. Eu não sei, assim, explicar bem. Mas parecia que a gente estava sempre, assim, buscando preencher alguma coisa. Que a gente ficava, parece que sempre... Sempre com vazio, né? Sempre com vazio, isso. E, assim... Só que a gente ia vivendo. Sim. E, assim, a gente... Você vai buscando em coisas, né? E não preenche. E não preenche. Nada preenche. Sempre aquele vazio. É bem louco entendeu? isso, né? É estranho. É estranho. Porque, assim, não importa o que você tente, né? A gente acha que a gente está bem. Hoje eu percebo que eu não estava bem. Hoje eu percebo que o Alexandre não estava bem. Entendeu? Hoje eu consigo ver forte isso, hein? Sim. Porque assim, a gente Porque parece quantas pessoas feliz. você conhece que estão como vocês estavam? Isso. Muitas. Até num culto, um dia eu fiquei imaginando, eu falei, poxa, poderia estar todo mundo nessa mesma sintonia, talvez o mundo fosse melhor, né? Mas é o objetivo, né? Porque o que torna mais difícil é cada um, né? Essas diferenças, né? Não que todo mundo tenha que ser igual, né? Mas é uma diferença muito distante de um para o outro, né? Sim. Aí isso aqui dificulta um pouco o mundo, né? Não, e assim, as pessoas talvez hoje tenham um pouco de dificuldade de, vamos dizer, desassociar a gente, porque assim, nova criatura muda, isso muda, não tem jeito. E assim, eu vejo que eu sou muito confrontada com amizades, né, que eu tinha antes da conversão. Eu ia te perguntar isso, você, como é que estão os... Que eu era meio doida. Eu falo que eu tenho que estar... E os amigos de antes, eu brinco que eu tenho que estar sempre afogando o Pedro que habita em mim, né? Porque... Só você? É um processo. Mas eu tenho consciência disso, né? O reformador Martinho Lutero, ele falava uma coisa muito interessante. Que ele achava que o velho homem morria no batismo. Morria afogado. Morria afogado no batismo, né? O velho homem. Só que descobriu que o velho homem sabia nadar. Exatamente. Então tem que matar todo dia, velho homem. E não é fácil, não é fácil. Mas assim, eu vou te falar que as pessoas percebem que houve uma mudança, mas talvez não... O que foi? E tem uma cobrança maior também, né? Existe. Você fica mais em evidência. E parece que as pessoas ficam esperando tu escorregar pra afrontar. Eu acho... Foi legal vocês falarem. Eu acho que tem duas... Eu sempre fui cristão, né? Eu nasci num lar evangélico e tudo mais. Eu não gosto muito dessa palavra evangélico, não. Eu prefiro falar cristão. Sim, porque quantas pessoas nasceram no lar cristão, né? Exato, cristão, entendeu? Sim. Então, o evangelho tem até um pouco a ver até com a nossa igreja, no sentido metodista, né? O John Wesley, que enfim, junto com outros missionários que deram a ideia de evangélico no sentido de pregar o evangelho. Uhum. Aí veio evangélico, mas enfim. Mas duas coisas que me chamam a atenção nessa questão de alguém que se converte é que quem está de fora, o primeiro sentimento é assim: será que é verdade? Sim. É o teste, né? E falar assim, pô.
Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que eles ficam assim, caramba, eu queria ter esse negócio que eles têm. Sim. Entende? Mas a maioria não admite isso. Claro, Sim. claro. É um pensamento interno, Sim, mas né? é interno, mas a pessoa não consegue só internalizar isso. Ela acaba, de algum modo, escapando isso pro exterior. Tô te falando que teve coisa de uns... Inúmeros, não, e coisa de uns meses atrás, eu estava conversando com uma pessoa e exatamente por outra pessoa que infelizmente saiu dos caminhos, né? Se perdeu e tal. E era uma pessoa assim, muito aguerrida. Não, nem religiosa não, aguerrida mesmo, sabe? Mas, de fato, teve uma questão familiar, enfim. E aí, a primeira coisa... mas eu sabia que não ia dar certo. A pessoa falou comigo assim. E falou assim... Tipo assim... Comemorando, assim, de certa comemorando, forma. Mas a ideia, tipo eu assim... Eu avisei. Talvez. Talvez, mas o que eu quero dizer é um pouco do que você falou. O seguinte, assim... Caramba... eu achei que ele conseguia e não conseguiu. Ninguém muda. Sim. Que aí parece que dá um respaldo, um pseudo respaldo para a pessoa mesmo, entende? Mas naquele café... Não tem jeito. Naquele café da manhã lá em casa, né? Eu também julguei isso. Eu te julguei. A gente é assim, cara. Eu falei, mas como é que mudou? Aí tu falou, tu vai ver e tal, né? Assim, o que acontece? Para as pessoas entenderem, eu tenho um contexto espiritual, né? Que eu busquei respostas a minha vida inteira. Isso aí, nós já conversamos sobre isso, né? Então, mas o povo que está assistindo a Exatamente. gente não conhece. Então fala pra gente aí. Eu tenho Amanda questões. Medeiros. Eu, como diz a minha amiga Helena, eu e o Misael somos estranhos. Somos pessoas estranhas. Somos. E assim, só sabe desse meu contexto espiritual quem é muito próximo de mim. Porque eu não fico falando isso para as pessoas, né? Até porque existe um julgamento, existe muita coisa envolvida, né? As pessoas, elas não entendem, porque só quem vivencia certas experiências espirituais é que consegue realmente entender isso. Você acha que a experiência espiritual é importante para a gente se manter na fé? Olha, no meu caso, eu tive esse questionamento esses dias. Entendeu a minha pergunta? Acho que sim. Vamos ver se eu... Para mim, hoje, encontrar respostas que eu busquei a vida inteira e religião nenhuma, pessoa nenhuma, situação nenhuma realmente soube me explicar. Explica que você já foi em várias religiões, né? Sim, eu já busquei no espiritismo, no catolicismo, em várias... É ao vivo, gente, não tem problema. Vamos lá. Eu busquei em várias religiões, sim, respostas. Sério? Sim. Dedé, tu consegue pegar mais um pouquinho de água pra gente, André? Obrigado. Então, o que acontece? Olha, esse detalhe eu não sabia, hein? Eu nunca frequentei, né, vamos dizer. Mas assim, deixa eu tentar conhecer aqui. Um dia eu fui num centro kardecista, deixa eu tentar conhecer aqui uma reunião pra ver como é que é, pra ver se eu vou ter os meus questionamentos respondidos, né? Deixa eu ver aqui na Igreja Católica, né? A minha família é de cunho mais católico. Meu pai é muito católico e tal. Minha mãe. Obrigada, amigo. A minha mãe hoje, ela até tende um pouco... Vocês querem mais água, gente? Não, obrigada. Até tende um pouco hoje mais pro lado evangélico e tal, mas assim, ela também, no momento, não frequenta, né? Vamos dizer. Então, assim, eu busquei, eu fui conversar com pessoas de outras religiões. E assim, as pessoas nunca me responderam o que eu queria saber. Por que certas coisas aconteciam comigo? Por que eu via? Por que eu sentia? Por que eu passava por aquelas situações que são bem ruins, né? Vamos dizer assim. Que não são agradáveis de ver, de sentir, de estar ali naquele contexto. Por que isso acontece comigo? Ninguém nunca sentou para me explicar isso. Entendeu? Naquele dia que você chega lá em casa, conversa comigo, né? Conversamos, tomamos café, tudo lindo, maravilhoso. Vamos orar? Tudo é intencional. Pois é. Jesus é intencional. Aí, ele vira pra mim e pergunta, né? Mas então,
você sabe, né, que eu não vim aqui só para isso, só para um café da manhã. Aí eu já olhei e eu falei, opa, lascou, né? E eu já fiquei tensa, porque eu não tinha nem conversado com o Alexandre sobre a situação toda, eu guardei para mim, né? E você vira para mim e fala, aquele sonho que você teve, aquilo não era um sonho, aquilo era uma revelação. Aquilo que você viu, você realmente viu, está lá. Aí, né, eu desabei. Porque aí eu tive que contar exatamente essa pessoa, né? Vira pra mim e fala tudo aquilo que ele viu, a mesma coisa que Deus mostrou. Então, assim, ali naquele momento, eu não tive dúvida. Eu não conseguia ter dúvida, né? De que você viu o que eu vi, porque você me falou. Eu falei, impossível, eu não falei isso pra ninguém. Como que ele ia saber? Pra ele ficou assustado. Não, primeiro que ele já não entendeu. Ele, opa. A Lena não, né? A Lena fica sozinha. Ele, opa, né? Tipo, mas ele não falou nada? Ele não perguntou nada? Eu falei, não. Eu tive meus questionamentos como... Sério, amigo? Olha, isso aí eu não sabia. Viu, gente? Altas revelações do podcast hoje, viu? E eu falei com ele sabia o que eu vi, ele viu o que eu vi. Foi muito claro pra mim, foi assim, muito... Deus mostrou assim. Então, assim, eu não sei se isso responde a tua pergunta, mas eu ter essa questão espiritual, sim, eu acho que isso, para mim, é um facilitador, né? Porque eu tenho uma vivência, né? Essas coisas, né, não acontecem comigo de agora. Isso acontece comigo desde criança. Desde sempre, né? Desde sempre. Só que enquanto criança, muitas vezes era uma coisa que passava batido, eu não tinha... Só que eu tive períodos da minha vida muito complicados. E quem estava comigo era o meu pai e minha mãe, que também tentavam buscar, né, respostas e tentar me ajudar da maneira que dava. Me levavam em lugares para orar, aquela coisa toda, para tentar, né, vamos dizer, cessar aquele ataque espiritual que eu sofria e tal. Mas eu sempre me questionando, por quê? Mas por que isso acontece? Por que só eu vejo? Por que só eu sinto? Né? Então, assim, para mim, o mundo espiritual sempre foi muito presente, sempre foi muito real, entendeu? Então, eu não tenho dúvida da presença do mundo espiritual aqui à nossa volta. Eu não tenho dúvida, nunca tive dúvida disso, pela minha vivência. Até que quando a conversão, para mim, né, ela foi muito consciente, porque eu já tinha plena ciência de que havia um mundo espiritual. Agora, se há o maligno, tem o outro lado. Entendeu? Sim. E o outro lado tem poder, ele é superior, né? Ele é supremo. Então, assim, eu não sei se isso responde a pergunta, mas para mim é um facilitador. Eu até esses dias perguntei para o Alexandre, agora quem sabe ele vai te responder. Se ele tinha mais dificuldade em acreditar, às vezes, nas coisas que eu falava, porque ele não via. Não, eu sempre acreditei, mas assim... Mas é difícil, né? Mas respeitava e eu sou medroso, né? Cara de pau. Pois é. Mas assim, mas que Quer dizer que tu ficou questionando, amigo? Mas esse cara aí deve ter visto alguma coisa. Sim. Deve ter conversado com a Amanda aí. É porque a gente tem, assim, uma questão de que a gente entende um pouquinho de PNL. E ele ficou assim, será que ele não usou PNL contigo? Eu falei, não. Mas então... isso é legal saber hoje, né? Pois legal. E até na igreja, né? Quando a gente começou a frequentar, e a gente sempre observador, a gente questiona as coisas, né? Para ter o entendimento também. E, assim, aos poucos, nós fomos tendo entendimento de muitas coisas. No RCA, né? Que é o retiro, né? Espiritual que a gente faz. Tem um amigo meu que eu tenho certeza que ele vai estar lá um dia com a gente, né? Nela? Pronto, pode falar o nome dele. Isso aí. Sim, você vai assistir, você vai lembrar de mim. E aí, todas as dúvidas que eu tive, eu cheguei, pô, Alan, e aí? Isso aí, como é que foi? Assim e tal, aí, entendeu? Que você tem os questionamentos, mas a cada dia que passa, a gente sente mais a presença de Deus. E nos cultos, os cultos têm sido
tremendos, especiais, né? Você vê que o Espírito Santo está ali. Às vezes a gente está fazendo oração ali, parece que Jesus ele pega na tua mão ali, né? Bom, né? É muito bom. Mas para isso tem que estar de coração aberto. Tem que estar de coração aberto. Então eu tô tendo entendimento que coisas que eu desconfiava existem. Exato. Entendeu? Não, por que eu te fiz essa pergunta? Porque assim, e aí para mim, né? Segundo São Misael, a heresia aqui, eu acho que a Bíblia te leva a Deus, a vida devocional, né? Que a gente chama, que é a oração, que é o jejum, que é a leitura da Bíblia. São 3 coisas que você tem que fazer, cara, todo dia. É igual em academia. Deixou de ir uma semana, volta do zero. Sim. 0, é a mesma coisa. Mas, para mim, a experiência espiritual, ela afirma você na fé. Porque, tipo assim, não tem como tu negar, mano. Não. Eu te falei, você falou, tô sofrendo muito ataque. Eu falei, amigo, você tá muito profético ultimamente. Você não quer sofrer ataque? Não tem como. O mal se levanta, entendeu? Eu falei, você tá muito profético. Você queria o quê? É muita coisa que acontece. Antes de vir pra cá, né? A Mileninha não passou bem. Né, minha filha, né? Você vê que tem ataques mesmo, né? É meio louco isso, né? E assim, faz muita parte, porque assim, o Douglas e a Tayane, que são nossos líderes do GCEL, né? Do pequeno grupo lá. Do pequeno grupo, né? Assim, quando a gente começou a ir, a gente ainda tava, né, nesse tom muito analítico, muito... E a gente, naquela, não vamos se envolver. Né? Não vamos Você falou isso pra mim. Vamos ficar aqui Douglas, só observando. Um cara grande com cara de bravo. A Tayane é uma pequenininha que parece que a alminha aí é a brava, né? São queridos, né? São maravilhosos. Muito queridos. São muito. Então, sendo muito importantes, né? Assim, na nossa caminhada. E a gente, assim, no início ficou muito nessa coisa, assim, do analítico, né? Vamos observar, não vamos se envolver. Agora a gente vê assim, já tá envolvido. A gente sempre fica nessa, não vamos se envolver. Né? Na hora que a gente vê, a gente já tá lá. E nós estamos conseguindo arrumar tempo de onde a gente nem imagina, para poder estar mais participativo. Olha, só dá para mim no domingo. Falando, tudo bem. Pois é. E a quinta, domingo, a segunda. Aí eu chegava lá, a gente via eles na quinta-feira. Vocês estão aqui hoje, que bom. Então terça também. Legal. Domingo também, tá bom. Assim, a gente percebeu, né? Essa questão do GCEL, ela é muito importante, né? E como, assim, éramos recém-convertidos, né? Quando a gente começou a ir no GCEL, ajuda muito a afirmar. Porque, assim, a gente vai lá para se alimentar. É um alimento no meio da semana. Isso aí. Né? Então, assim, vai muito... Ajuda muito a afirmar, né? Ali nesse início, a você ter o entendimento. Comunhão, né? Porque quando você chega na igreja, cara, é muita gente. Né? E a gente não tá acostumado com... A verdade é que, assim, a pessoa que vem de fora, ela não tá acostumada com crente. Não tá. Eu achava super estranho. O pessoal vinha me abraçar, eu ficava assim, gente... Eu achava muito estranho. Hoje eu abraço todo mundo, tal, aquela coisa, né? Tu vê como é que eu mudei. Mudou. A gente muda. Eu já ia notar as coisas aqui que você tinha mudado. A gente muda. Então, assim, mas no início eu achava tão estranho isso. Pra mim era tão esquisito. É porque, olha que interessante, né? A gente é tão... Tem um filósofo, Arthur Schopenhauer, ele é ateu, né? Era ateu. E ele fala que o ser humano, são 2 porcos espinhos tentando se abraçar. Difícil. É isso aí. Né? E por quê? Porque a gente sofre frustrações, já não é? A gente tem traições, tem... Cara, decepções. Né? Cara, esse é o ponto, né? Às vezes eu questionava muito Deus, assim, de coisas erradas que acontecia, né? Que, eu falei, Deus, abençoei a pessoa foi, né, ruim comigo e tudo mais. Aí, um dia, Deus falou assim, cara, traindo meu filho, irmão. Isso tem que fazer para Deus, né? É isso que a gente tem que colocar. Tá entendendo? É isso que a gente tem que colocar. Eu não tô dizendo que a gente... trair a gente... Não, de boa. Não vamos. Não, a gente Jesus sente. Não ficou de boa. Não, ele sente, mas... Sente. Mas tem um entendimento diferente. Exatamente, mano. É isso aí. Porque tem muita gente... Igual esses dias eu tava assistindo um podcast, o cara tá falando assim... Quem é a pessoa que assim que chega na igreja...
ela vai sair da igreja. Aí a menina falou assim, como é que você identifica a pessoa que não vai permanecer? Que não vai permanecer na igreja. Aí, falou, aí deu algumas hipóteses e falou, é a pessoa que conhece os bastidores da igreja. Então, isso é uma coisa que a gente falou, assim, a gente tenta se manter longe do institucional, né? Mas é impossível. Mas eu tô tranquilo a isso, porque, que nem eu falei, eu tô lá por causa de Cristo. E ali, é isso aí. Todo mundo é humano. Talvez a gente também possa ter desagradado alguém. Com certeza. A gente tem falha. A gente tem falhas. Às vezes até sem perceber, mas... Exato. Mas, às vezes assim, você vai errar sem perceber. Isso. Sabe? E fazer sem esperar nada em troca. Então, mas isso, Alexandre, é um processo de maturidade. Porque tem muita gente que chega na igreja e ela espera que seja o céu. Mas então, aí é que vem o processo. É o processo. E é o humano que tá ali, né? É o processo. Por isso que eu acho que, assim, Deus, ele sabe, né, de todas as coisas desde antes da criação. Ele já sabia tudo que ia acontecer e ele sabe, enfim, né? Ele já sabia que teríamos o nosso momento. Sim. E hoje a gente entra nessa caminhada com maturidade. Isso é importante. Por que eu acho que a gente se converteu de verdade e está permanecendo, né? Mas vocês estão com menos de um ano. Não importa. Porque a gente já conhecia Cristo. Sim. Só que você conhecer Cristo é uma coisa. Você estar com Cristo e estar íntimo de Cristo é outra. É outra coisa. Conhecer, todo mundo conhece. Quem nunca, né? Lógico, existem pessoas que nunca foram apresentadas. Claro, falando nesse nosso universo aqui, né? E às vezes você é apresentado e... Né, eu estudei a vida toda em colégio metodista. Aí, olha aí. Sim. A minha vida toda. E aí, não aconteceu. Foi acontecer, eu frequentei a igreja católica, fui... O padre Francisco, um excelente. Um querido, né? Olha que legal. Ele me edificou muito. Mas, assim, não aconteceu. Foi acontecer... Na verdade, aconteceu, mano. Eu que não tava. É porque é semente. Sim. Não frutificou. Não nem frutificou. Frutificou agora. Nesse tempo. É porque eu acho que assim, Deus, ele nos claro que prepara, vai ter semente que não vai, né? Tem a parábola do semeador. Né? Igual tem um casal da nossa igreja também, investiu numa família também. E foram pra igreja e não foi. Aí eles ficaram frustrados. Falei, gente, nosso papel é semear. Lançar a semente. Vai ter semente que vai cair em pedra. A Bíblia fala isso. Jesus falou isso. Vai cair em espinhos. Mas terra vai boa. Ter uma hora que vai cair na terra boa. E aí a terra boa... E aí é um mistério da experiência com Jesus, né? Cara, quantas pessoas você conhece que viveram experiências com Deus, que conheceram... E o cara não firmou, gente. A pessoa não firmou e... Pois é. Ou pior até, às vezes está dentro da igreja, fora dela. Virou um religioso. Aí é complicado. Pior ainda. Uma coisa que foi, acho que, muito importante, assim, pra gente, você ver como é que Deus é perfeito. Né? Primeiro, estamos juntos, né? E quando a gente se converteu... Até no batismo. Até no batismo. Não, agora tu vai ter que contar a tua experiência aí do batismo, que você pediu a Deus. Eu pedi a Deus que a gente fosse batizado juntos, né? Que descêssemos as águas juntos. Não imagine que a nossa conversão fosse junto, que fôssemos batizados juntos e a Jesuscidência, né? Depois diz que Deus não tem filho favorito, você é dois, né? Mas eu vou te falar, eu tinha no meu coração... E ele tinha no coração dele também. Mas assim, a gente ficou porque a gente sabe que tem uma questão não falamos institucional ali, de não poder, de não atrapalhar. Eu também não tinha falado nada com ela. Nem não, e eu não falei nada com ele. E nós descemos as águas juntos, né? E foi na hora, né? Nosso foi junto. sonho era estar ali de mão dada junto, porque assim... Legal demais. E mais uma coisa interessante. Tinha muita gente na igreja que estava torcendo pela gente, né? Tinha.
É mesmo? Vocês conseguiram perceber isso? Não, sim, depois a dona Cremilda, né? Dona Cremilda. E tiveram mais outras pessoas que sentavam sempre perto da gente, elas, tá vendo? Adriano e o André. Muita gente. Douglas e a Tayane. Comemoraram a vitória. A vitória. Legal, né, Isso cara? é legal, né? Isso é bom demais, né? Então, isso é o ambiente de igreja. Entende, gente? Tem muita coisa ruim na instituição. Tô falando da Wesleyana. Sim. É porque quando a gente coloca o ser humano no meio, e assim, tem, né, as questões ali burocráticas, né, vamos dizer assim, tudo tem a burocracia. Não, gente, né? tem temperamento diferente. Sim. Tem dia que você tá chato. Tem dia que a mulher tá com TPM. Tem alguém... dia que você tá com dor de cabeça. Acontece. E alguém já havia me falado, né? Que na Arca de Noé tinha, né? Tinha um ursinho, tinha cobra. Tinha um bichinho bonito, né? Exato. É claro que há coisas que, assim, não dá, né? Sim. Não, esse irmão é uma benção, mas ele gosta de roubar. Não, aí não dá, né? Não. Aí foge do propósito. Uma benção, mas pega as irmãs. Não, aí não, né, filho? Fugiu do propósito. Aí é discernimento da situação. Exato. Né? Em qualquer lugar. Mas, de fato, assim, tem muita coisa boa na igreja, no sentido. Eu fico assim. E não tô nem falando como pastor, não, tô falando como alguém que tá na igreja há anos, né? Cara, é maravilhoso você ver a pessoa que chega, às vezes, sei lá. Vou citar o nome dele aqui, eu sei que ele não vai ficar chateado com isso. É o seu Valdir, né? O pai da Camila, né? Namorado da Beltinho, lá da igreja e tudo mais, filho do pastor Hamilton, né? Pô, cara, ele chegou destruído por uma questão, né, familiar, bem complicada, de vício, não dele, né? De um familiar e tudo mais. E foi muito louco, porque assim, aí você vê a coisa de Deus, né? A Lena tem as orações esquisitas, né? Quando eu fui parar lá em Xerém, no Rio de Janeiro, na oração dela, ela não falou comigo. Falei, cara, você tem que fazer essas orações comigo, porque Deus te ouve e me arrebenta, vai junto, né? Falou, Deus, se for da gente sair de Petrópolis, eu vou até Xerém. Aí Deus, tá, então vai pra Xerém. Legal, eu fiquei 2 anos subindo e descendo a serra, né? Mas aí ela falou assim, amor, não quero que venham pessoas assim, só que conhecem a gente, né? Pra estar com a gente ali em Itaipava e tudo mais. Mas que venham pessoas que precisam. Foi muito legal, porque ele chegou na igreja, gente, muito mal, assim, no dia. Foi uma terça-feira, não tinha o pequeno grupo ainda. A gente estava começando a implementar ali, já tinha, né? Mas era bem embrionário o processo ainda. E aí, ele chegou na igreja desnorteado, cara, desnorteado. Tanto que eu nem vi. Ela que acolheu ele, foi lá, abraçou ele, né? Ou aí, vamos ora por ele aqui, que ele tá precisando e tal. Cara, aí ele tá na igreja, a filha tá na igreja, a esposa tá na igreja, ele tá envolvido, tem coisa de cozinha, ele tá lá. Cara, às vezes eu fico assim, cara, que coisa linda, né? Isso é muito bom, cara. É igual um filho. Sim. Nesse sentido, igual você tá lá com Teles, estão começando a caminhar. Pô, é maravilhoso, entendeu? É espetacular, cara. É espetacular, é bom demais. Mas, então, assim, a experiência do batismo, você sentiu algo que foi algo de Deus, assim, te respondendo, Alexandre? Com certeza. Falou assim, cara, tá aí, tu não pediu? Foi mais uma Jesuscidência. Jesuscidência, né? O cara tá ficando muito crente, né? E houveram outras Jesuscidências, né? Teve várias. Uma que eu me lembro que eu até pedi autorização, né? Eu te pedi autorização que eu queria, assim, como é que eu vou dizer? Abençoar alguém. Abençoar uma pessoa, sim. Abençoar uma pessoa. Então, aquele dia eu abençoei, eu perguntei por quê, né? Eu não conheci o processo ainda, né? Sim. Aí eu abençoei uma pessoa e do nada eu fui abençoado. Foi bom, né? Com o mesmo valor. Com o mesmo valor. Coisas que a gente não espera. Cara, entendeu? Coisas que não tem explicação, né? Sim, tem explicação, né? Sim, tem explicação, mas assim, você vive, né? Não, você vive e teve isso, mais né? outras coisas, teve várias coisas. Eu brigava assim. muito com ele, porque ele ficava achando que tudo era coincidência. Aí um dia eu parei, né? Aí baixou o Espírito Santo. Aí eu falei com ele, né? A gente teve uma conversa séria. Eu falei, para de achar que tudo é coincidência, né? Falei um monte. Porque Você fala um monte, amigo. Eu falei um monte. Eu falei, Deus está agindo, está mostrando. Não é tudo coincidência. Para de achar que é tudo coincidência. E esses dias aconteceu de novo, né? Sempre.
Toda hora. Que coisa boa, Isso né, cara? Isso vai tornando a nossa fé forte, assim, né, cara? Sim. Você fala, caramba, Deus tá me vendo, né? Mas tá aqui, né? Deus, ele sabe que para a igreja se manter, coisas assim, né? Provas da presença dele são necessárias. Ele sabe que até o dia que ele vai vir, né? Vamos dizer, buscar a sua igreja, ele sabe que para a igreja se manter, a profecia é necessária. Sim. Né? Ele sabe do processo, ele sabe que nós somos seres humanos e ele sabe que a gente precisa disso, porque alimenta, né? A fé, fortalece a fé. Então, assim, é nas coincidências, né? Que não são coincidências. Não são coincidências. Ele vai se mostrando presente. Ele fala, oi, né? Tô Legal aqui. demais, né? Esqueceu? Que nem nós estávamos comentando no carro, né? O GCL. A gente não imaginava desse último GCL ter a presença do Elvis, né? E a palavra que ele deu. Edificou. Foi legal, né? Parece que ele tava. Como é que ele deu aquela palavra? Bateu, né? Certo para muitas pessoas, né? Sim. Isso é legal demais, né? Isso é muito legal, né? Passando, né, por um processo, né? É o que a gente está falando desde o início, tudo é processo. E eu acho que o processo é eterno. Ele não acaba nunca. A gente tem que estar sempre alimentando. Cara, não acaba. Tem que estar sempre alimentando. Eu acho que essa expectativa de você... às vezes na vida da gente, a gente planeja. E a gente tem que planejar, não tá errado não. Só que às vezes Deus vem e bagunça tudo, mano. Bagunça a tua vida todinha. Pra falar assim, quem cuida de você sou eu. Isso aí. É muito doido, cara. Né? E viver essa incerteza, entre aspas, assim, de planejamento mesmo, né? Que eu tô falando pra vocês, que às vezes Deus vai e bagunça pra ele arrumar do jeito dele. Porque, assim, o que é legal, né? É até aquela palavra, né? O que eu faço hoje você não entende. Você vai entender depois. Esse depois, legal depois. Mas até chegar o depois... Até chegar o depois é dolorido, né? Isso Mas eu vou te falar, hoje eu tô entendendo muita coisa. Sim. Foi isso. Sim. É o processo. Eu hoje tô entendendo muita coisa que aconteceu na minha vida. Eu entendo porque que Deus permitiu que acontecesse, né? Vamos dizer, eu tô me cobrando, passar por um processo... Eu conversei disso com você, né? Por um processo de autolibertação mesmo, para que no futuro eu possa ajudar pessoas. Porque se Deus me deu um dom, que hoje eu entendo que é um dom, se ele me deu algo, né, que é polêmico, é profundo, mas não é qualquer um que segura, hoje eu entendo o porquê. Não que eu seja melhor do que qualquer outra pessoa, mas se me direcionou isso... Isso. Eu hoje entendo. É o teu propósito. Exatamente. É o teu propósito. E, assim, numa conversa com Douglas, né, e com a Tayane lá em casa, eles foram discipular a gente um dia. E eu falei, Douglas, eu vou te sugar, eu vou aproveitar, você vai me responder todas as perguntas da minha vida. Aí ele saiu de lá de casa 1h da manhã. Legal. Pra você ter ideia. Legal. É isso aí. E ele falou comigo, Amanda, teu ministério, você não entendeu ainda? Tá mais do que claro para mim, o teu ministério é um ministério de libertação. E a gente precisa disso ali na igreja. A gente não tem uma pessoa assim para lidar com isso, assim, especificamente, né? E quando ele me fala isso, foi o que eu falei, né? Que me deu toda a certeza da resposta, né? Quando ele me fala isso, seu ministério, né? Tudo indica. Ele falou comigo, Amanda, é profético, seu ministério é de libertação. Na hora eu escutei, você não vai. Aí opa! É isso aí. Eu falei, agora que eu vou. Agora que você vai. É isso aí. Em nome de Jesus eu vou. É isso aí. E é isso. Porque é pesado, né? Mas a vida me preparou para eu chegar até aqui. Hoje eu entendo. Eu passei desde sempre por um processo. Para hoje eu estar aqui, passando, né? Por tudo isso, tá tendo entendimento das coisas, né? Estudando a palavra, lendo, porque não é fácil, né?
é um pouco mais complexo do que a gente imagina. E em nome de Jesus eu vou estabelecer o que Deus colocou para mim como propósito. Esse é o ponto que você está colocando aí. É claro que a gente vai se preparar, a gente vai buscar, a gente vai... Tem coisa, meu filho, tem que ir. Mas é o Espírito Santo. Exato. Vai. Tem que ir, entende? Tem que se preparar, né? Assim, cada vez mais a gente desperta a curiosidade da gente estudar a palavra, né? Que nem o pastor Hamilton botou a gente lá no discipulado. Falei com a Amanda, só tem faixa preta aqui. O que nós estamos fazendo aqui? Mas é um desafio, porque a gente está tentando estudar mais para poder chegar lá um pouco perto deles. Não, mas é bom demais, né? Cara. É bom demais. E é legal que um ajuda o outro, né? Não, isso. Não tem melhor e maior, entende? Sim. Mas na nossa cabeça, assim, a gente pensa, chegamos agora. Claro, aí a gente assusta, né? Claro que eu tô entendendo vocês, né? Tipo assim, poxa, sei lá, né, o bispo, né? São pessoas que têm muito mais experiência. O próprio Hamilton, né? Muito mais experiência e tudo mais. Mas, de fato, quando o Espírito vem, mano, é igual Atos, cara. O livro de Atos, né? Atos 2, o Espírito Santo desceu sobre todos. Não foi sobre... Não, só Pedro. Não, só Tiago. Não, foi sobre todos que estavam lá. Então, é para todos. Isso é maravilhoso, cara. Isso é... E é interessante que isso... foi até um pouco do que eu ministrei lá em Mantiqueira, que eu fiquei meio na neura, né? Que a ciência está comprovando isso, né? 2 pesquisadores de Harvard, cara. Sim. Os 2 médicos, 2 psiquiatras fazendo um estudo, né? Eles são a 4ª geração de pesquisadores. O nome do livro é Uma Boa Vida, né? O Mark Schultz e o outro é Robert Dillinger. Eles são a 4ª geração de pesquisadores. Então, é um estudo de 85 anos comprovando o seguinte: como é que eu tenho uma boa vida? Conexões com gente. O que Jesus ensina, mano? Gente. Cuidar de gente. Nós somos seres sociais. Sociais. Pô, porque, e você vê, todo mundo que vive isolado, mano, tem uma vida triste. É amargo. E ele tá sempre cercado de gente. Né? E sempre à mesa. Sempre à mesa. Igual o Douglas sempre fala, né? A mesa, ela é isso aí. Linear. É linear, cara. Pra todo mundo. Tá todo mundo igual ali. Cara, é isso aí. É isso aí. Todo mundo igual. Isso é bom demais, cara. Isso é bom demais, entende? É claro que de vez em quando tem sabor, igual família, né? Gente, mas Judas também tava na mesa, né? Então. Mas o interessante... Pedro, que negou, também tava na mesa. Tá na mesa. Tomé. Que só acredita vendo, está na mesa. E é isso. E ele amava todos do mesmo jeito. É assustador quando o Augusto Cury fazendo a análise de Jesus, né? E quando no momento pior da vida de Jesus, quando ele vem Judas e o trai, a análise do Augusto Cury foi assim: ali eu buguei, porque assim, ele tinha todo o poder, né? Não, diga assim, ele tinha toda a razão de ficar chateado. Sim. E aí, ele é psiquiatra, né? Ele fazendo as análises, então assim, o cérebro iria dar uma descarga tal para fazer isso, para fazer aquilo, e ele simplesmente fala: amigo, o que fazes aqui? É assustador, né? É assustador. O que é interessante de Jesus, pessoal, Jesus não é uma religião em si, né, cara? É ele. Sim. E aí, quando a gente tá nele, você vê que, sei lá, eu não sei, a gente passou o sábado juntos aí, foi tão bom, né? Foi passado. Parece que você... Eu não sei como é que foi o domingo de vocês, mas a gente... Foi leve. Leve. Não, foi. Sentiu isso? Foi leve. Eu não tava cansado. Exato. E foi, assim, pra gente foi... Uma batida, né? Pra você, imagino que foi gente, muito... Tô levando eles aqui de vez em quando comigo aí. Gente, como é que vocês aguentam? Que porque, foi assim, uma puxada, pra gente... E saiu de um tema... Isso. Aí daqui a pouco o cérebro já virou, já foi para outro tema. Né? São milhões de caixinhas. E foi grego. Abrindo a janelinha, né? Foi grego, foi hebraico. Foi legal. Isso é muito rico, cara. E desperta a minha curiosidade. Eu tava lá, sim, eu tava no meio de
de seminaristas, né, que estão muito mais avançados. Sim. Mas a minha curiosidade despertou também. Ali eu falei, mas por que disso? Por que daquilo? E aí tu vai pegando um pouquinho aqui. Aí depois nós fomos lá para Central, né, de Mantiqueira, e foi também uma bênção também. Aí já ouvimos outras palavras lá também. Eu não sei quem foi que falou isso, mas isso me marcou, que foi Jesus, ele não é um caminho, né? Ele é o caminho. Então, assim, não tem alternativas. Você procurou. Você procurou alternativas. Ele. Lembra? Exatamente. Às vezes a gente procura fugir ou achar justificativa porque é muito cômodo, né? Tá distante, né? Mas mais fácil, né? Mais fácil, né? Ele mais te fácil. Mostra na prática, vamos dizer, ele te mostra ali na carne que não adianta. Ele não é um caminho, ele é o caminho. Só que você só sabe que ele é o caminho quando você, vamos dizer, se humilha, se rende e entende. Olha, é porque ele não é o diabo, né? O diabo invade. Sim. O diabo seduz. O diabo engana. É igual a historinha do Em Cima do Muro que você me contou naquele café da manhã. Né? Lembra? E falou ele pregou também no culto. Pregou. Né? É isso. Só que eu não fui em cima do muro, acho que foi na janela. Na janela, foi. Que até o cara caiu, né? O Eutico lá. Porque você tá em cima do muro, ele vai te puxar, né? Não, o muro é dele. Você tá em cima do muro, o muro é dele. É dele, cara. É meio assustador. E aí a gente começa a olhar as pessoas ao nosso redor, né? É tanta gente com tanto potencial. E a gente só olhar o mundo, né, gente? Abre o celular, vê a internet, conta notícia triste, ruim. Que se a gente, de fato, cumprisse só os 2 mandamentos... Não é muito não, mano. Né? A lei judaica tem mais de 600 mandamentos para cumprir. E Jesus falou, não, são só 2. Ama teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Cara, se fizesse isso... Reino de Deus. Parece que é simples, né? Na plenitude. Acho que é a gente que dificulta, né? É só ver o casamento. Né? Porque... e aí é isso, né? O que Cristo vai fazer? Ele vai colocar um espelho diante de nós todo dia. Pra mostrar... Porque o espelho, mano... Tu pode até... Mulherada aí bota o reboco ali, bota não sei o quê pra arrumar. Mas é aquilo ali que tá. Ou você melhora aquilo, ou se você se revoltar, tu quebra o espelho. Porque você não quer mudar. E a gente tava falando sobre isso, né? Vindo pra cá, essa questão da gente estar de frente, né? Todo dia com isso e a gente, às vezes, a gente não quer ouvir o fácil, a gente quer ouvir o difícil. A gente, né, pelo menos a gente agora tá nesse... Porque, assim, o que vai me acrescentar e o que vai me fazer modificar é ouvir aquilo que não é agradável. Porque a verdade dói. Só que a verdade, ela edifica. Sim. Né? E Cristo é a verdade. É verdade. Conhecereis a verdade... E a verdade vos libertará. O bom é quando a gente vai no culto e a gente sai de lá com hematoma. E aí a gente aprende, né? Porque... Até o Quintela falou daquele culto do Marcelo. Sim, que foi. Ele foi 30 anos. Eu nunca. Nunca me deram, né? A palavra. Né? E assim, quando a gente apanha no termo, né? É que a gente está sendo edificado. Que se você for lá para ouvir o que você quer ouvir. É o que é aquela história da academia, né? Tu vai pra academia, tu não sai com o corpo dolorido, então não teve resultado nenhum, né? Você tem que mexer o músculo ali, cara. Tem que mexer pra gente poder ser edificado, aprender e alimentar isso sempre, né? É por isso que muita gente não permanece, porque vai pra igreja querendo... Ouvir o que é suave, conveniente, né? Não quer mudar. Porque é difícil. Cristo, está em Cristo, que foi aquilo que você falou, você vai mudar. Ele vai te fazer mudar. Agora, ele é um gentleman. Ele é um cavalheiro, né? Ele não vai te... Não, ele bate a porta. Agora, se você não fechar a porta, ok. Mas eu percebo que, assim, não é muito fácil também, não. A gente quer a mudança, mas também o inimigo, ele também tá ali. Então, você tem que estar sempre atento, né? É muito difícil. Tem que estar sempre atento. Eu queria terminar aqui, a gente já tá caminhando pro final. Viu como é que foi rapidinho? Foi rápido. Eles estavam desesperados.
que vocês fazem para manter a fé de vocês diariamente? Tem alguma coisinha que você faz? Não, orar. Não tenho. Oração, leitura, serviço na igreja. Sim. A gente tem. O que a Amanda faz? O que o Alexandre faz? Eu tenho, assim, né, tentado, né, me ocupar muito com as coisas da igreja mesmo, né? E, assim, a oração. E no Você tem teu cantinho, tu tem um... Não, a mãe não tem cantinho. A mãe legal, não tem nada lavando a louça, a mãe tá olhando, a mãe tá dando banho na criança. Mas ela tem lido muito. Mas eu leio muito. Isso aí eu leio muito. Eu leio muito. Legal. E assim, eu leio a Bíblia, a palavra, né? E eu tenho também lido livros, né? Dentro dos assuntos que estão voltados ali pro meu propósito, e sempre linkando com a Bíblia, entendeu? Legal. São assuntos sempre que tem referência bíblica, né? Que eu acho que é importante. E assim, é orar e ler. Não tem jeito, é conhecimento. E você? Eu tenho orado muito. De manhã, todo dia de manhã eu leio a palavra, né? De manhã, tenho estudado a Bíblia, tenho lido os versículos, né? Estou indo por versículo. Eu tenho participado, né, mais da igreja, tentado estar mais presente, né? Tem lá o GECEL, a gente sempre que a gente tem... faltou uma vez, eu acho. Acho que nós faltamos uma vez. Participado muito do GECEL e colaborado, né, com o grupo. Legal demais. Mais o que? Tem isso, não tem. Assim, é servir, tem o discipulado, né? Tem o discipulado. Tem o... Ele hoje está servindo até no estacionamento. Vamos ter que sair daqui, ó, ir direto pra igreja. Eu tô servindo na fotografia quando dá, né? Tem a escala lá, a gente tem tentado servir. Segunda-feira surgiu um novo grupo também, né? De empreendedorismo, né? Isso, Reino de Negócios. Também com o João. O João lá, o pessoal muito do bom, o grupo muito bom também. Ali o pessoal é 10, né? Assim, cara. A igreja ali de Benfica, ela é assim... Todo mundo, Ela é especial, de verdade. Então, Amanda e Alexandre, se tem alguém que está ouvindo a gente agora, que está assistindo a gente, que sente que precisa mudar, mas ainda não conhece Jesus, o que você, Amanda, diria para essa pessoa? Se você quiser olhar para a câmera ali, ó. Essa aqui, ó. Então, eu acho que assim, o primeiro passo é dar uma chance, né? Abrir o coração para poder... Procura, né, alguém que entenda um pouco mais do assunto, um amigo, um familiar, né? Se você tiver, às vezes, dentro da própria igreja, né? Porque às vezes a pessoa está dentro da própria igreja, mas está frio na fé, né? Procura o seu pastor, alguém que possa, né? De repente está ali te dando uma palavra, porque a palavra ela edifica, né? E se você de repente der uma chance, abrir teu coração para poder ser introduzido, né, ao reino, né, de Jesus, eu acho que é um bom começo. Não, eu tô quase me convertendo aqui. E você, Alexandre? O que você faz? Olha para a câmera, tem alguém te vendo, cara. Primeiro tem que se permitir, né? Tem que se permitir abrir o coração e deixar o Espírito Santo entrar, né? E assim, ser discipulado por uma pessoa séria, né? Que vai te mostrar o caminho. Eu acho que é isso. Eu me permiti, eu abri meu coração, e tô me entregando cada vez mais. E as coisas têm acontecido de uma forma tremenda. Eu acho que é isso. E tá livre de preconceito, né? Porque a gente tem o preconceito do crente. O preconceito. Eu acho que, assim, a gente... tá livre de preconceitos. O preconceito, o julgamento, né? A não gente se tem preocupar com o que os outros vão falar. Isso. E outra coisa é prestar atenção quem vai te discipular, né? Porque hoje eu percebo, assim, que tem igrejas e igrejas, Sim. Né? E de repente, se você for discipulado por uma pessoa errada, e talvez vai te afastar do propósito. Sim. Né? Mas focar, né? O foco é Jesus. Deus, Foca em Deus nele, porque o ser humano é falho. Ele é o caminho. E tem que ter isso em mente. Isso. Que aí não vai ter frustração. Embora uma coisa que a gente tem que ter, eu gosto daquele versículo do Paulo, né, do apóstolo Paulo: sede meus imitadores,
como eu sou de Cristo. Porque assim, tem gente que usa, não, olha só para Cristo, olha para mim. Não. Tem que olhar para mim, filho. Tem que olhar para mim. Eu vou ter falhas. Sim. Mas eu vou lutar para buscar a perfeição, entende? Não sou perfeito. Isso é o ponto, né? Pode parecer meio louco isso, mas não é, cara. Eu nunca vou ser perfeito, mas eu vou buscar a perfeição. É diferente falar, incomodei. Aquilo que a gente estava conversando no carro. É o que eu falei. É o tempo inteiro você sendo incomodado, mano. O evangelho é isso. E assim, se com certeza você se sentir confrontado, se sentir que o mal tá levantando contra você, porque você tá no caminho certo. É isso aí. Eu gostei disso aí. Porque é isso. Porque você foi Wesleyano agora. John Wesley que falava isso. Quando hoje eu percebo, quando eu faço alguma coisa assim que eu acho que estou desagradando, eu já percebo aquilo na hora no meu coração. Quer dizer, então o Espírito Santo, é o Espírito Santo. O Alexandre, acorda aí. Então aí eu fico até com medo, porque eu falo até com ela, já falei com o pastor. Eu não sou exemplo para ninguém, mas quem será, né? Quem será? Entendeu? E eu tô tentando melhorar a cada dia, entendeu? É igual vocês são pais. Cara, tem coisa que a gente não faz por causa do Theo e por causa da Liz e o Misael Júnior e a Milena. Sim. Simples assim. Exatamente. A gente mudou. Mas eu vou te falar, esses dias eu fiquei assim, um amigo falou, né? Nossa, nasci pra ver a Amanda fazer isso. Aí eu falei, gente, eu era péssima. Meu Deus. Gostei disso. Eu falei, meu Deus, agora eu tenho noção. Caraca. Como você mudou, né? Como eu mudei. Legal. E é isso. E o legal, teve essa semana também um amigo nosso também que ele começou a falar mal de crente e tal. Eu falei, não, mas eu sou crente. Aí ele falou, tu é crente? Aí ele, não, tu não é crente. Aí ele desconfiando, eu falei, sou e tal. Aí ele deu abertura, eu comecei a falar da palavra pra ele. Aí daqui a pouco ele tava curioso. Aí despertou a curiosidade nele. É porque... Entendeu? Gente... E aí ele já começou, luz, então fica com luz. Deus. Aí ele, não, então fica com Deus. Entendeu? A gente tá cheio de luz aqui, ó. Se olhar ali, incomoda. Mas a luz é importante. Porque é a luz que deixa ver onde está sujo. Isso. Sim. E desperta a curiosidade. Claro. Aquela curiosidade que despertou em mim, despertou nele. É isso aí. E o exemplo que os outros me deram, sim, que me fez me aproximar mais. Sim. E é isso. O caminho é esse, né? É isso aí. Alexandre, se você pudesse resumir numa frase Jesus para você hoje. Hoje ele é tudo. E você, Amanda? O caminho. Olha! O caminho. Que legal, gente. Não tem alternativa. Muito obrigado, muito obrigado. Foi bom demais. Olha, a gente vai ter que repetir. Acho que a gente vai ter que... Nós te agradecemos a oportunidade. A gente vai ter que repetir. Foi muito bom. Agradecemos o acolhimento da nossa igreja, né? Amém. A todas as pessoas. Se for falar o nome de todo mundo, mas, muita gente. Se sinta abraçado. Todos. Amamos vocês. Os nossos líderes de GECEL e todo o ministério, né? Amém. Todos os pastores, Hamilton, Misael, amém, o pastor Marcelo. Amém. E todo mundo. Vocês estão sendo luz. Né? Todos estão sendo luz. A gente está tentando ser Cristo. É isso. Posso ler o... Por favor. Tô esperando você, ó. Deve. Olhando para a câmera. Para abençoar alguém aí. Ela trouxe até um bloquinho de nota, gente. Filipenses 1:6. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Que hoje, né, aqui nesse podcast, que isso não seja um palco, né, para falar da gente, né, dele. Que Deus nos livre, né, de todo o orgulho, vaidade, mas que hoje tudo que foi dito aqui, né, possa edificar, alcançar pessoas, alcançar almas, né? Isso aí. Que seja um altar, né, para honrar e glorificar o nome do Senhor, que é o que realmente importa. Amém. Porque só Ele é digno de toda honra, glória e louvor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Uau. Gente, é isso. Espero vocês no próximo podcast. Por favor, Misael Amaral, Metanoia com Misael Amaral. E se inscreva no canal, compartilha. Olha, tenho certeza que você foi muito edificado hoje. Beijo no coração.